Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização. Vamos continuar com a análise de obras de arte da Irmandade pré-rafaelista. Hoje vamos analisar a obra Hope, Esperança. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e nós vamos continuar com as análises da Irmandade pré-rafaelista no nosso canal porque estamos todos apaixonados pelos pré-rafaelistas e porque as obras são maravilhosas. E hoje vamos falar de um pintor que ainda não falámos aqui. Vamos analisar uma obra de um pintor pré-rafaelista que não é membro fundador, que se juntou muito mais tarde e que é um pré-rafaelista muito mais maduro. E vamos analisar uma obra belíssima. Ele é muito conhecido pelos seus vitrais, que são maravilhosos, e que eu tenho assim uma lista de sítios para ir ver vitrais em Inglaterra que nunca mais acaba, e agora com os pré-rafaelistas juntei mais um monte de coisas. Vamos lá ver quando é que eu tenho tempo para conseguir realizar esse sonho. Mas hoje vamos então falar desta obra. Hope, também conhecida como Esperança, que é o nome em português, uma obra de Sir Edward Coley Burne-Jones, uma obra realizada em 1896. Esta é uma das últimas obras deste pintor. Eu gostava muito de analisar a Roda da Fortuna. Vocês deixem aí nos comentários se querem que eu analise, que é uma obra também com conteúdo muito interessante. Essa é de uma fase mais jovem. Esta é uma das suas últimas obras. Portanto, apesar dele se ter juntado mais tarde à Irmandade pré-rafaelista, ele foi muito fiel e acabou por levar este traço do pré-rafaelismo quer para as pinturas de vitral, quer para as pinturas de aguarela, quer para as pinturas de tela. Tudo uma maravilha. A obra de hoje foi executada pouco antes da sua morte, em 1898, e é uma pintura alegórica na tradição renascentista. Temos uma figura feminina, solitária, que é uma reminiscência das mulheres graciosas do Botticelli, enquanto a mensagem simbólica da pintura é subtil, mas transmitida de forma muito eficaz. Vocês sabem que por trás de todas as obras pré-rafaelistas há uma lição de moral, há uma mulher linda, porque os seus ideais de beleza mudaram aqui, não é? Neste movimento, as mulheres passaram a ser pintadas de outra forma, portanto, toda aquela estética clássica das mulheres da época romana e da Grécia Antiga acabaram. Temos um novo tipo de beleza aqui dentro deste movimento e temos também simbologia. São três coisas que andam sempre dentro das obras pré-rafaelistas. E claro, depois a atenção ao detalhe, o trabalho de cor e o pormenor detalhado da natureza. Em relação aqui a esta obra, a Hope é esta figura esbelta, ela está confinada dentro de um espaço estreito e tem uma espécie de manilha em torno do seu tornozelo, ou seja, ela está acorrentada ao chão. Enquanto isso, ela levanta uma mão para o céu acima, para além das barras. Estas barras são semelhantes a gaiolas, estão atrás dela. Nos seus braços há um ramo de flores de maçã, que são o símbolo da esperança. Esta obra, Hope, ou Esperança, foi uma comissão da senhora George Maston Within, de Withinville, de Massachusetts, também patrona de John Singer Sargent. Nós falamos muito deste pintor quando falamos acerca da cor branca. Há um vídeo aqui no Criarte sobre a história da cor branca na história da arte e falamos de Sargent porque ele tem uma fase em que ele só pinta branco. É muito interessante, eu vou deixar o link do vídeo algures aqui no nosso ecrã. Ok? A senhora Within originalmente solicitou uma figura de uma dançarina, mas o artista Burne-Jones estava extremamente chateado com a morte recente de um amigo e do seu colaborador William Morris e perguntou se poderia produzir uma figura da esperança. E agora vamos fazer um pequeno à parte só para vos explicar esta amizade. Burne-Jones e Morris eram mais do que amigos, eles eram colegas. Eles conheceram-se no Exeter College, em Oxford, em 1853 e juntos sentiram muita influência do trabalho de Gabriel Dante Rossetti quando participaram num grupo para pintar murais sobre o assunto do rei Arthur na União de Oxford. Em 1861, Morris fundou a Morris Marshall Faulkner Company, também conhecida como The Firm, que criou elementos decorativos inspirados no amor pelas imagens medievais e na determinação de se afastar da produção em massa da sociedade industrial. Quando a empresa original se dissolveu, Morris fundou a Morris Company em 1875, que continuou a trabalhar criando têxteis, tapetes, papéis de parede, móveis, vitrais e outros itens decorativos. Muitos dos artistas associados à Irmandade pré-rafaelista eram admiradores e trabalhavam para esta companhia criando o seu design. Criavam vitrais, criavam tapetes, criavam papel de parede, coisas maravilhosas. O Morris em si especializou-se em desenhos de papel, parede e tecido. Ele era extremamente amigo
do Burne-Jones. Também era membro do movimento socialista desde o início de 1880, acreditava no poder da arte para transformar a sociedade e na importância de criar beleza em casa como forma de elevar o espírito. O seu conselho era frequentemente citado e era o seguinte: não ter nada na sua casa que você não saiba ser útil ou acredite ser bonito. É típico da sua atitude de que as pessoas devem cercar-se de coisas bonitas como um amortecedor contra a miséria da sociedade industrial. O que faz todo sentido. A Londres, da época industrial, em plena industrialização, era um local horroroso, era feio, cheirava mal, as pessoas viviam mal. Muita gente saía do campo para a cidade. Era altamente populosa, portanto, vivia gente a mais ali em muito más condições. Havia muito crime, havia muita prostituição, havia muita miséria, muita fome, muitas doenças, porque o sistema de esgoto ainda não estava a funcionar como devia, por muitos problemas que se propagavam através das águas que não eram tratadas. E ele, obviamente, que olhavam para isto tudo e pensava, isto na época medieval é que era bonito, antes da industrialização. Ele também era muito contra estes produtos da sociedade de consumo, até parece que estamos a falar de hoje em dia, mas estamos a falar do século XIX. O Morris defendia que a superioridade dos objetos feitos à mão era clara em relação às coisas produzidas em massa e que a sociedade era uma miséria. A sociedade industrial era uma miséria. Infelizmente, os seus princípios igualitários foram frustrados, pois os processos meticulosos usados para criar os seus bens também tornaram os seus produtos caríssimos. Portanto, as pessoas podiam se rodear de coisas bonitas se tivessem dinheiro para as pagar. As coisas produzidas em série eram baratas, as pessoas não tinham sequer dinheiro para comer, não iam comprar quadros bonitos. Mas pronto, ele tentou. Numa carta da Sra. Barrington à Sra. Within, a 29 de junho de 1896, indica-se que a meados de 1896 o trabalho na comissão estava a ir muito mal. A senhora, que era a patrona, escreveu o seguinte: esta imagem em que ele está agora a trabalhar é a figura de Hope, uma jovem na prisão, alcançando uma mão e puxando o céu azul para baixo até ela. As flores estão brotando entre as bandeiras de pedra da sua cela e um galho de macieira está em plena floração na sua outra mão. Você vai dizer-me se gostar. E eu vou continuar com isto rapidamente e me comprometer a terminá-la dentro de um ano. Na carta da Sra. Barrington à Sra. Within, de 9 de setembro de 1896, confirma-se que ela aceitou o valor monetário a pagar pela pintura Hope. A correspondência de 1897 entre a Sra. Within e o artista discute o envio e o pagamento. Tudo muito bem. Acompanhamos isto tudo. Isto está tudo no Tate. Eu vou deixar o link para o museu, porque as cartas estão lá. Eu acho isto ótimo. Portanto, temos aqui a proveniência toda da obra, a encomenda, tudo. Mas afinal, quando olhamos para esta obra, afinal, quem é esta Hope? Quem é esta esperança? Quem é esta senhora linda? A esperança é uma das 3 virtudes teológicas. É simbolizada aqui como uma prisioneira acorrentada dentro de uma casa segurando um galho de flores de maçã. Este formato vertical e esbelto da pintura lembra o facto de que este artista, o Burne-Jones, estava habituado a pintar vitrais e têxteis e tinha muito sucesso a fazê-lo. Então ele pintava a tela como quem pinta vidro. Burne-Jones frequentemente projetava os vitrais para o Morris e aqui a Hope tem uma forte semelhança com muitos desses projetos que nós depois vamos ver. A organização vertical da composição é bastante típica do trabalho deste artista, que se assemelha a uma janela alongada de igreja. Até as barras atrás da cabeça da Hope formam uma grade semelhante às barras de ferro que suportam o vidro num vitral. Na verdade, a pintura mostra uma forte semelhança com a figura da esperança neste vitral que ele fez antes, que se chama Fé, Esperança e Caridade, que ele projetou para a Christ Church, Oxford, em 1871. E temos aqui uma Hope. Burne-Jones, acerca deste trabalho, escreveu: quer dizer, por uma imagem, um belo sonho romântico de algo que nunca foi, nunca será. Há uma luz melhor do que qualquer luz que já brilhou. Há uma terra que ninguém pode definir ou lembrar, apenas desejar, e as formas divinamente belas. Nesta obra, Hope colocou na tela aquilo que tinha dito nas palavras. Ele fez uma jovem extremamente bela, com uma mensagem de esperança. Ele estava muito perto do final da sua carreira, morreu muito pouco tempo depois e ainda mostrava esta dedicação à criação da beleza. Esta pintura é baseada numa outra pintura em aguarela que ele realizou em 1871. A aguarela provavelmente é pintada sobre o desenho original para um conjunto de desenhos de vitrais das virtudes cristãs, fé, esperança e caridade. A janela de 3 luzes foi baseada nos projetos de Burne-Jones, que está na
catedral. Os projetos de vitrais também foram usados para um conjunto de janelas na Igreja de Santa Margarida, em Hopton-on-Sea, em Norfolk, e para a Igreja de São Martinho, em Brampton, na Cúmbria. Já esta pintura a óleo de Hope foi mais tarde doada ao Museu de Belas Artes de Boston pelas filhas da Sra. Within em sua memória. No início da sua carreira, Burne-Jones tinha uma relação muito próxima à obra de Dante Gabriel Rossetti, ou seja, ele inspirava-se de forma muito literal, mas com o tempo foi-se libertando e criou a sua própria estética pré-rafaelista muito mais madura. Ao longo da sua vida ele criou projetos muito significativos. Ele trabalhou numa ampla gama para artesanato, incluindo ladrilhos de cerâmica, joias, tapeçarias, mosaicos, com o seu amigo Morris, ou para o seu amigo Morris, mas também trabalhou para vitrais excepcionais que, aqui no século XIX, como tudo que olhava para o passado, estava na moda. Portanto, houve uma altura que os vitrais estavam em decadência e depois, especialmente nesta época da Irmandade pré-rafaelista, eles voltaram e o Burne-Jones era uma das suas grandes estrelas. Os seus desenhos, as suas imagens em vidro podem ser encontradas em igrejas por todo o Reino Unido, por todos os Estados Unidos da América e também na Austrália. É um artista com um catálogo muito rico e é um pré-rafaelista e pintou a Esperança, uma mulher acorrentada que olha para o céu, tem as flores da macieira, que simbolizam a esperança, as flores da maçã, e olha para o céu à espera de uma libertação ou de uma esperança divina. É muito, muito bonita esta obra. É a primeira obra que analisamos deste pintor e não sei se vai ser a última, talvez a gente analise mais algumas, não sei. Vamos ver, deixem nos comentários se quiserem mais obras analisadas deste autor, até dos vitrais, eu terei todo o prazer em fazer. Eu estou a descobrir os vitrais pré-rafaelistas e estou assim... eu tenho um problema, que é quando eu mergulho numa corrente ou mergulho num pintor que gosto, depois para sair são meses. Portanto, vamos lá ver o que vai acontecer à minha cabecinha. Porque a última vez que isto me aconteceu foi com Goya e eu não fiquei nada bem. Pronto. Por hoje é tudo, temos esta obra analisada. Deixem um comentário simpático, ajuda muito o canal. Deixem um gosto logo no início deste vídeo ou ao longo do vídeo, também ajuda muito à distribuição dos vídeos no Criarte. Podem me ajudar de forma mais direta, tornando-se membros do Clube Criarte, ou pagando-me um café, porque não, é sempre uma boa razão para nos encontrarmos, ou idem ao merchandising. Olha que gira a minha camisola aqui do Sardanápolis. Delacroix aqui. É branco, eu normalmente não uso branco, eu não me gosto muito de ver de branco, mas está um calor tão grande. Mas eu vou voltar ao preto, que é o que eu mais gosto. Temos também outras peças. Eu tenho aqui uns estojos tão giro. É uns estojos com o Caravaggio, estão a ver? Adoro, adoro Caravaggio. É um anjo do Caravaggio, é um estojo. É para pôr os lápis. Eu ando sempre com lápis. Eu sou à moda antiga, ainda escrevo. Aliás, tenho um calo para provar. Escrevo todos os dias, gosto muito de escrever. Adoro canetas, lápis, pastéis, então ando sempre com as minhas coisas. Eu, quando viajo, tenho sempre um caderninho e vou desenhando, em vez de tirar fotografias, porque eu sou péssima com os enquadramentos fotográficos. Também não sou muito boa a desenhar, mas gosto. Também dá para pôr assim as maquilhagens ou o leque. O calor que está aqui. Mas pronto, é só um exemplo daquilo que podem comprar na loja do Criarte Online e é uma forma de ajudarem o canal. Por hoje é tudo, então nós voltamos na próxima semana com mais atualizações. Até lá, fiquem bem, eu sou a Sara. Tchau!